Thank you so much for all of you being here. Marli, se você puder fechar o áudio, eu te agradeço, tá? Languages, because some Então, people pessoal, could muito not obrigada por attend. estarem aqui. A gente vai gravar em 2 línguas, tá? Porque algumas pessoas não puderam participar hoje, algumas vão chegar mais tarde, mas eu queria dizer gratidão, né, para todo mundo que está aqui Two new e também facilitators who are apresentar a also together vocês os nossos 2 tonight, today. facilitadores que também estão conosco aqui hoje, né? Hoje, né, de manhã, de noite, dependendo de onde vocês estejam no planeta, né, gente? E que vai ser o Matheus e a Mari. Então, será uma honra hoje And our ter esses 2 novos co-facilitadores e na nossa próxima sessão a volunteers gente that talvez we had. tenha a Lorenza também. Então, são os 3 voluntários, né, que aceitaram o convite de serem também co-facilitadores, estão fazendo um trabalho muito bom no backstage para que a gente possa ter uma ótima experiência em 2023. Então, Mari, muito Mateus, obrigada, and gente. Lorenza in the future. E agora, né, Mari, Matheus, muito obrigada e também para a Lorenza no futuro, para que a Leila, gente so the possa se ajudar, né? won't Então, be a gente vai separate. ter a We're gonna be all Soli together co-creating também falando sobre os vídeos participativos, né? Não vai ser um programa separado, todos nós vamos estar juntos, co-criando a melhor experiência para todos nós, para realmente desenvolver a melhor composição para a cocriação no nosso ecossistema na América Latina, envolvendo para a social world e um novo nível de consciência, vindo do indivíduo para o nível do the ecossistema, que a gente organization, our countries, and our continent. nós mesmos, mas também as nossas organizações, o nosso país e o nosso continente. Então, essa é uma outra oportunidade, né, para a gente receber a Soli aqui. Então, muito obrigada, Soli, por estarem aqui. Então, vai ser uma experiência maravilhosa com todo mundo. E também para uma parte de vocês, né, que teve a oportunidade de conhecer a Beth, né? A gente tem a Beth e o Robert também trabalhando. Bem, o Robert já está com a gente já esse tempo todo, né? Mas a Beth é nova nesse ano. Então, ela está vindo aqui também para ser a nossa facilitadora de pesquisa, né, junto com o Robert, para que nós possamos ter a nossa melhor experiência também para promover níveis diferentes de como se comunicar, como a gente pode participar para poder fazer essa facilitação e cocriação no nosso projeto. Então, muito obrigada, Beth, pela sua participação também. Muito obrigada por me receberem. Então, para começar, a gente tem o Robert, do ano passado, eu e o Marcelo, né? Então, estamos todos aqui juntos. Continuamos nessa jornada aqui com todos vocês e tem sido incrível. Então, obrigada, Marcelo, obrigada, Robert, pela oportunidade que nós temos aqui para a gente continuar em 2023. E neste ano teremos algo diferente. Então, nós convidamos e aprendemos com a Mari, assim como os povos indígenas do Brasil, a importância de começar qualquer ritual, qualquer reunião, de uma maneira diferente. Então, ela vai explicar para a gente um pouquinho mais. Então, agora eu vou convidar a Mari para dar início à nossa sessão de hoje e depois ela vai assistir e facilitar o nosso check-in de hoje, ok? Então, Mari. Oi, oi, gente, boa tarde. Aqui para mim é boa tarde, finalzinho da tarde, aqui em Araquari, Santa Catarina, no Brasil. E eu estou muito feliz por essa jornada que está começando e de estar criando um campo, né, junto com vocês, para que a gente possa estar criando um mundo novo, né, uma manhã melhor para todo mundo. E na minha cultura, no meu povo, a gente sempre começa algo novo com algo que simbolize, né, com um canto, com um rezo. E hoje eu vou trazer um rezinho para a gente estar sentindo essa vibração de tudo isso que a gente está fazendo, está começando nesse ano de 2023. Yandere kara vai kwegwe, yandere taraima, yandere ofure. Yandere kovaera, yandere kovaera. Javu awa, javu awa. Javu awa, javu awa. Yandere kora vai kwegui, yandere karai mai, yandere fui. Yandere kora ema, jade koba kwe. Javu awa, javu awa. Javu awa, javu awa. Yamandu miri, yamandu miri. Tove, 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 tove. Yamandu miri, yamandu miri. Tove, tove.
tove, tove. Yamando mirim, yamando mirim. Tove, tove. Tove, tove, tove. E assim a gente te pede, né? Nyandere koraba kwegi, nyandere charaima, nyandere opuire, e tudo que a gente tem, que a gente possa lembrar do nosso caso de rezo, né? Do nosso lugar de oração, da onde a gente coloca o nosso rezo, né? E o falecido pai sempre falava que a nossa casa de rezo é aqui dentro do nosso coração, né? E é aqui que no nosso coração, na nossa casa de rezo, a gente coloca esse rezo para nossa casa maior, que é todo esse planeta, né? E essa outra música que eu cantei no finalzinho, em Amandumirim, Tove Tove Tu, é que Yamandumirim é o sol, né? Então o amanhã sempre vem, deixa esse amanhã chegar, né? E que a gente possa ser parte, fazer parte de construir um amanhã melhor para nós, para os nossos filhos e para essa humanidade que está aqui, né? Para as futuras gerações que estão vindo. E é isso. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Para o nosso check-in. E aí, no nosso check-in, a gente quer trazer um pouquinho da pergunta do que nos faz acreditar nas nossas organizações e trazer histórias da nossa primeira pessoa, né? Colocar aqui, né, a nossa intenção do nosso coração, né? E realmente é uma pergunta importante, né? É o que nos fez acreditar na nossa organização? Nós mesmos, primeiro a gente, né? O que que nos chamou? É como se a gente fosse chamado para algo maior, né? E eu posso colocar aqui que o que me chamou, né? Para estar fazendo isso que a gente faz aqui no meu povo mesmo, né? Teve um tempo atrás e eu sempre me emociono quando eu conto essa história, porque é muito difícil a vida do Guarani aqui na nossa região. São muitas dificuldades e em alguns casos são situações extremas de fome mesmo. E teve uma vez que cheguei na casa da minha amiga Patrícia e a Patrícia não tinha nada além de, acho que talvez 200 gramas de trigo para oferecer para os 9 filhos que ela tinha. E ela fez bolinhos assim, e fritou aqueles bolinhos. E em vez de oferecer para os filhos, ofereceu para mim primeiro. E aquilo moveu dentro de mim. E eu comecei a pensar: eu preciso fazer algo pelo meu povo, porque aqui tudo, o povo guarani, ele tinha recurso antes da chegada do colonizador e depois, hoje é um povo empobrecido. E como fazer algo, né, para mudar essa realidade? Então foi aí que eu fui buscar força dentro de mim e buscar meios de começar algo novo para trazer uma esperança, né, para o meu povo. E assim começou o processo da minha aldeia da Cagu, para que ela sirva de inspiração e que eu possa levar esse modelo de inspiração para outros lugares que talvez estejam na mesma situação que a gente. E isso me faz acreditar naquilo que eu estou fazendo. E porque nesse processo todo eu estou levando o meu povo comigo, né? E eu convido vocês a falar. é, o que fez vocês acreditarem na organização de vocês? Então, eu posso comentar, pessoal? Primeiramente, quero desejar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo de onde você esteja no mundo, como disse a Michelle. Espero que vocês estejam bem. E o que me fez acreditar na, na organização da qual eu participo, né? O que me fez acreditar no que a gente faz, né? Foi perceber a importância, né, de viver em comunidade.
Nós, como seres humanos, eu acredito que a gente não consiga viver sozinho, sabe? Sozinhos e isolados no mundo. E a gente sempre precisa do outro, né? De uma comunidade, de uma rede para conseguir sobreviver, né? E conseguir viver também. Atualmente, isso é uma coisa que eu vivencio muito, né? Como a maioria de vocês sabem, né? Tendo todo o apoio que eu preciso com a minha mãe. Tenho uma rede muito forte que me mantém firme também e forte. E da onde eu venho, né? Eu nasci, fui criado em uma favela, né? Em um bairro pobre aqui de Curitiba, né? Da região metropolitana de Curitiba, que é o Almirante Tamandaré. E apesar de toda, né? A pobreza financeira, né? Vamos colocar assim, porque a gente é rico em muita coisa. A gente percebe que uma das maneiras de sobreviver, né? E viver também é se ajudar. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da realidade de cada pessoa ali do bairro, né, da vila que a gente fala, e a gente sempre se ajuda. Às vezes um chuveiro queima, vem o vizinho para consertar o chuveiro, às vezes o vizinho está com uma dificuldade com o alimento, assim como o exemplo mencionado pela Mari, a gente vai lá, arrecada e ajuda. Precisa levar um vizinho no hospital, como precisou na situação da minha mãe, os vizinhos se mobilizam e dão um jeito, levam, ou dão um jeito de levar. Então, desde pequeno, né, desde que eu nasci, eu vejo a importância de viver em comunidade, de ter uma rede. E entrando na universidade, eu tive a oportunidade de conhecer o Conviver, né, o Laboratório Interagir, o Programa Diga, e de participar de tudo isso, né. E foi isso que me fez acreditar, assim, né, na nossa organização, de relembrar tudo que eu já vivi e ver que eu posso continuar isso aqui dentro da universidade, que não são duas coisas diferentes, né. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Quero escutar de vocês também. Obrigado, pessoal. Eu acho que eu vou continuar, então. Falar de onde eu venho. Eu venho de uma elite brasileira, de pessoas que tiveram acesso à educação de qualidade e tiveram recursos financeiros e que, em algum ponto da minha vida, eu estava muito envolvido comigo mesmo, com as coisas que importavam só para mim, e só consegui olhar para o meu universo. E, em algum ponto, eu tive uma compreensão, né, por dor de uma separação, de um casamento, eu tive uma compreensão mais ampla, uma expansão do que eu estava para fazer no mundo, né? O que eu podia fazer com quem eu estava. Então essa compreensão que eu tive há 20 anos atrás me fez me mover para um outro lugar, né? Era um lugar muito mais egóico e para um lugar de olhar para a codependência, para a totalidade, para um sentido maior das coisas. E isso, eu acredito que em algum momento me fez conectar com a Michelle, e aí nós fundamos o Collab Soul, e o Collab Soul ter buscado, então, ser uma representação dessa interdependência, dessa força do coletivo e que começa por nós mesmos, né? No momento em que a gente olha para nós mesmos e se reconhece ou como fortaleza ou como fragilidade, né? Então, eu acho que isso tem me movido assim como um aprendizado para mim mesmo e como um aprendizado que eu vejo que é importante para o mundo, né? E aí vai no micro, né? Aqui em Curitiba, onde a gente vive, mas também no macro para a América Latina, para a gente conseguir ir além do que a gente pode ir sozinho. Então, acredito que é isso, assim, um contraste, né? Porque a minha vida, muitas vezes eu achava que eu não tinha nada, e não percebia que eu tinha tudo, né? Eu estava ali no topo da elite do Brasil, convivendo com pessoas que tinham muito dinheiro e era classe média alta, mas me achava pobre, né? Então eu vivi muito disso também, essa percepção às vezes estranha, né, que a gente tem, que a gente se perde naquilo que a gente é e do que a gente tem nas mãos. Então, eu sou filho fruto disso também, né, dessa elite brasileira. E vocês? Yo puedo seguir.
Gracias por esas grandes Posso historias. continuar? Bem, obrigada aí pelas histórias de vocês. Cómo Quando eu inicié penso um todo este pouco proceso, em pues esto me lleva tudo hasta desse mis processo, estudios en Colombia. né, eu acabo voltando a Preguntando pensar nos estudos que eu tive na a Colômbia partir e sempre me perguntaba como é que eu posso de levar um posibilidades que impacto brinda la educación, através das cómo possibilidades dadas pela quienes educação, tenemos el privilegio y la oportunidad de que, né, acceder a acaba una sendo mejor as pessoas que educación, têm um podemos privilégio e contribuir a através do una acesso à misión mucho educação, a más gente allá pode contribuir para uma missão maior que nós del propio beneficio, mesmos, né, eh, muito além propio logro de lograr de ter somente um próprio académico. benefício, né, ou a Entonces, própria conquista de este ter um título acadêmico, por exemplo, né, um diploma. siempre Então, me esse generó processo de interna formação una reflexión sempre continua. me gerou uma ¿Quién soy pergunta yo? ¿Qué puedo interna, uma dar? reflexão ¿En qué contínua. contexto? Quem sou eu? O que que eu posso dar? Requiere más Eh, impacto, más trabajo desde mi em qual parte. contexto precisa de mais Todo esto impacto me e ha llevado mais directamente trabalho da minha contínuo parte. durante mi Então, vida isso me levou a um preguntarme contínuo, sabe, na minha vida, estas, né, essa pergunta, cuestiones que me ayuden a dirigir un poco mi carrera né, dessas coisas que educativa. acabam meio que guiando a minha carreira En un também momento para que poder tuvimos una gerar um conversación impacto. con un E eu me amigo lembro de um estaba momento trabajando en que un proyecto acabei en conversando com um Paraguay amigo alemão que estava trabalhando num y projeto no cuando hablamos Paraguai. con él de la posibilidad E de quando conversamos com ele a respeito da intercambio en las possibilidade comunidades, en los de territorios, criar uma a través del troca entre as trabajo comunidades e territórios con através plantas nativas, con do la trabalho com biodiversidad plantas local, nativas, me abrió los com ojos biodiversidade y local, isso me abriu de os la olhos e me posibilidad encantou, e nesse momento eu senti uma possibilidade en que de podríamos co-crear ter um esperanza caminho para las em personas que y poderíamos aprender co-criar con ellas esperança para sobre as la posibilidad pessoas de e aprender com elas crear sobre a pues nuevas oportunidades possibilidade para los de campesinos criar del Paraguay. novas Ese fue uno possibilidades de los para momentos os que me llevó a camponeses creer do mucho en Paraguai. ese proyecto, Então, esse foi um dos momentos que la me levou posibilidad a de ir al acreditar Paraguay, muito nesse la projeto e que me deu a posibilidad possibilidade de ir para o con la Paraguai, necesidad falar de com as pensar nuevas pessoas de formas de lá, sentir a relacionarse con la necessidade de naturaleza, pensar novas formas de se conocer relacionar com a natureza, problemáticas y de de conhecer juntos também os seus creer que problemas son e de posibles nuevos juntos caminos acreditar de cómo pensar las que, economías né, desde lo local. novos caminhos são Desde possíveis ese momento e como pensar as economias desde o continuamente local, puedo assim. reforzar ese Então, pensamiento porque a pues partir desse momento, como continuamente eu esto tento no reforçar esse pensamento, esas porque isso foi num contexto em que necesidades y continuamente essas necessidades não trato de estavam sendo reforzar vividas e ahora continuamente o que eu eh, tento con é esas de estar personas indígenas falando que com sostienen essas pessoas que Latinoamérica. geram esses processos de Ellos mismos mudança me nos ayudan pues a territórios da América creer en Latina. que E, né, cada vez eles me que puedo ajudam a hablar acreditar con que una tudo é possível. iniciativa, con Cada una vez que eu persona posso que falar está com uma liderando alguno de estos iniciativa, com uma pessoa que que está eh, liderando algum desses processos e que ela me conta, né, justamente que eles estão fazendo essas mudanças, eu a percebo que é pensar possível e isso me ajuda a estos ficar cada cambios, vez mais forte na en minha creer que realmente crença nesses caminhos podemos e acreditar poner que realmente a a esperança través de de poder un mudar a trabajo en equipo, realidade aprender con la naturaleza, através do es trabalho posible. colaborativo e aprender com a natureza, com as pessoas, é possível. A E é reforzar isso que continuamente me ajuda a reforçar essa confiança na organização creo que este espacio e de ProSocial também eu acredito está que esse espaço da ProSocial com vocês, me inspira y me cada ayuda a vez que creer podemos compartilhar, en la isso organización me y inspira, me ajuda a acreditar muito mais na lo que organização estamos haciendo con Lina. Eso es un e poco lo que no quería projeto compartir que estamos fazendo com a Lina. ahora. Então, isso é um Quisiera pouquinho do que eu escuchar gostaria de compartilhar com vocês. E agora eu a, gostaria de ouvir também, a creer en su organización. né, o que motiva os outros colegas, né, a acreditar na própria organização. Yo puedo seguir si quieren. Lo voy a hacer en español. Eu posso continuar. Vou fazer em Em, espanhol, tá? Vou falar em espanhol aqui, mas tem a tradução, né? muy interesante Bem, porque é muito interessante veo porque que varios ya eu me dicen, vejo ¿no? identificada Tengo em como coisas que tres. vários de vocês já disseram em determinada maneira. Eu tenho, tipo, três coisinhas assim, né? Três pilares. Uma seria a experiência parecida com, ao Marcelo, né? Existencial, Uma experiência pessoal cambio e en algún momento de mi existencial vida, de uma mudança em algum momento da minha vida, experiencia de pérdida. de, por Creo um que lado, uma la vida experiência de tiene perda que ser más que e uma eso. experiência de sentir que a vida tem que ser mais do que isso. Por otro lado, o sea, de búsqueda. Por Por otro outro lado, lado, proceso tinha uma espiritual, personal. busca e tinha um processo Y espiritual también como pessoal. Ricardo, un
E também, como o Ricardo também meio que disse, né, ver na educação uma responsabilidade. Educación, Nós que temos a sorte de ter a educação, né, tomar privilegio con la responsabilidad de esse privilégio com a responsabilidade de fazer mais pelos demais e menos eso me só llevó pela gente, digamos assim, né? E isso me levou a um caminho de ver o que que eu queria fazer, né? Desde o profissional, mas também pensando no meu olhar me sentí que no para o lo mundo. E eu me senti que eu não podia fazer isso na Argentina, que no iba a poder salir de los que eu não ia espacios de poder sair los dos espacios espaços do status quo, dos espaços de vir de uma família de classe média, das estruturas de pensamento. exterior para Então, eu fui estudar no exterior para poder me animar a fazer o que eu queria do zero, sem que ninguém desse uma no me opinião. refiero solamente a familiares E, né, y quando eu digo amigos, ninguém dá uma opinião, não estou falando só da família e dos amigos, mas no geral, sabe? A sociedade, esse olhar que a gente acha que a sociedade tem sobre nós, né? Como nós atuamos. Então, isso me deu muita liberdade. por el estudio medio como que Ricardo Então, eu me encaminhei para o estudo, né? Como o Ricardo estava dizendo, e desde esse estudo eu me reencontrei de lo que com yo a había América Latina de uma maneira diferente ao que eu tinha quando eu estudei na Argentina. Eu tinha estudado comunicação antes, mas de uma maneira mais tradicional. Inglaterra E quando eu vim acción para a para el Inglaterra, cambio eu social. estudei comunicação para mudanças sociais. E me Pensamiento encantou encontrar todos de os cambios pioneiros do que son pensamento, los que además de cambiaron mudanças sociais da América Latina, que são os que também mudaram o resto do continente em vários outros aspectos. E um deles foi o brasileiro Paulo Freire, né? E meio que me apaixonei, assim, né? De vários também brasileiros, peruanos, colombianos, que me levaram a encontrar a Insight Share, né? Que é a organização, e ela ia na linha de colocar em prática muitas dessas coisas, e, né, desde a comunicação para a ação social. Então, usando vídeos participativos, fotografias, teatro do oprimido, arte, comunicação não violenta, que é uma comunicação pacífica, enfim, né, vários métodos, todos y ahí tuve como colocados em processos comunitários. E aí eu tive uma segunda paixão aí, que foi uma organização, não só de pensadores, digamos assim, y después como replantearme e depois, né, acabei me recolocando a pergunta do meu papel. E eu gostei do papel da organização Insight Share de ser meio como, cuando uno cocina es medio hum, no es el né, ingrediente assim, quando a gente cozinha, não é o ingrediente principal. una O torta ingrediente principal pode ser farinha, sei lá, numa torta pode ser o limão, se for uma torta de limão ou de chocolate. E aí isso vai ser o fermento que vai ajudar a crescer, né? Então eu vejo que o nosso trabalho é mais ou menos assim, a gente é o fermento do pão, sabe? Para amplificar o que já está acontecendo e ajudar esses processos. Mas sempre são liderados pelas pessoas e pelas organizações que nós ajudamos. otra metáfora que hemos usado con los años es un poco el Ou, rol de la senão, uma outra metáfora também que a gente usa é meio que o papel das abelhas, sabe? De ajudar a polinizar. Mas nós não somos flores. as protagonistas, né? As protagonistas são as flores. Y bueno, y creer mucho en la sociedad civil. E, né, acreditar muito na sociedade civil. La sociedad civil como Eu acredito na sociedade civil pueden generar como os atores principais y, que y podem gerar estructura mudanças en el mundo la siento nas como estruturas mais altas do poder no mundo. Eu sinto que tem menos capacidade para isso, né? Os governos, as empresas, enfim, eles têm o seu espaço, claro, né? Mas individual eu confio muito no ser humano individual, sabe? Que pode fazer coisas no nível individual, do individual para o coletivo. Inclusive, quando eu vi as coisas mudarem dentro das organizações bem grandes, sempre foi desde uma pessoa só, que acabou motivando várias outras pessoas, e essas motivaram várias pessoas, e aí chegaram nesse lugar, sabe? Então, o poder do ser humano, que às vezes a gente se sente muito sozinho, la motivación mas, suficiente se mueve montañas, né, ¿no? Digo, com a entonces, motivação suficiente, assim, né, a gente move montanhas. eh, E isso me mantém hoje, sabe?
fazendo isso que a gente faz. So wonderful listening to this. Maravilha ouvir isso, gente. Thank you, Marilene, for your Obrigado, prayers and your introduction and for everything Marilene, said. I mean, for as long as I can remember, pela sua introdução, né, em relação ao que todo mundo disse. E não, sabe, desde quando eu me lembro, really young, just a youngster, eu being really shocked that tenho uma anyone certa confiança nas pessoas. toward E eu me lembrei, quando eu era bem jovem, que eu ficava muito chocado de ver as pessoas agindo com violência, com o meio ambiente ou com outras pessoas. Isso ainda me choca, até hoje, sabe? E eu acho que, como todos nós tivemos altos e baixos na nossa vida, né? E tem épocas em que, na minha vida, tive muitas dificuldades. Eu quase perdi essa confiança que eu tinha, mas ela voltou, porque essa é a única coisa que todos nós temos, sabe? Essa capacidade de amar uns aos outros e o planeta. do that. E eu acabei sentindo cada vez mais que a gente às vezes esquece como fazer isso. Not just today, but even E cada um de vocês que falou, não só hoje, mas até no programa do ano passado, really clear that that's the power we have. I know that vocês deixaram muito claro que esse é o poder que nós temos. part of Eu kind sei of que reflect quando journey, nós Carolina, estávamos refletindo a who have respeito been da doing nossa jornada, for us, a spoke Carolina e a Maritza, que têm feito a tradução para a gente, elas falaram da experiência delas e algo que elas refletiram, so her particularmente a work Carolina, ela disse is translating que na violence, maior parte do trabalho dela, whereas in this program, ela acaba traduzindo a really violência. moved. She's E she's nesse found herself programa, translating love, which is pretty rare. ela se vê traduzindo o amor. E isso é muito That's an raro. unstoppable force, isn't it? E eu acho que essa é uma força imparável, não é, gente? About how Mother Nature É quase como que, né, esse é o poder da vida mesmo, né? Quando a gente pensa na Mãe Natureza, ela cuida da gente de uma maneira tão altruísta, né? E eu sei que por mim, beyond my comprehension. né, o que nos move vai além da minha Attend to, compreensão, né? E é incrível que nós possamos prestar atenção nisso e que a gente possa até sentir isso e a gente where pode there's contar actually more histórias sobre isso e a gente pode se mover na direção de construir um mundo em que, na verdade, tem mais disso, né? E é isso que me inspirou folk tanto who's not on this call, because no trabalho aqui com there's vocês, pessoal. E todo mundo, nem só todo mundo que está aqui hoje, sabe? Mas todo mundo, assim, do nosso grupo. Porque lot, entre o grupo de organizações, eu me lembro de um momento em que nós refletimos a respeito de quantas vidas a gente estava tocando, né? E era, né, 1000 vidas ou mais em todo o planeta. Não só I mean, Adrian, as iniciativas estão acontecendo na América Latina, mas, né, Adriana, você está aqui, então você representa a África e há outros também que, né, estão na Ásia, até no Canadá. is enormous, I think. E o potencial que nós temos é enorme, eu acho. My biggest inspiration is E eu the sinto threshold we've crossed. que a minha maior inspiração é o limiar que nós cruzamos, sabe? Essa linha que a gente cruzou e atravessou. E que nós estamos nos tornando muito mais do que as nossas organizações. Nós estamos nos tornando uma comunidade. É como se nós estivéssemos comunhando juntos, mas de uma maneira muito grande. E com um desejo de fazer coisas que vão acabar acarretando uma mudança grande no mundo. E eu me sinto muito privilegiado e humilde também de estar com vocês aqui e conseguir compartilhar um pouquinho da sabedoria que eu adquiri na minha vida, que, né, enfim, eu não sei muito, eu aprendi um pouquinho. E é maravilhoso quando importa o que eu aprendi, sabe? E é maravilhoso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Maybe I should take over from here. Thanks, Ned. Eu acho que eu vou falar então agora? Claro, Adriano, pode falar. Bem, eu só gostaria de compartilhar um pouquinho a respeito da minha jornada How I found myself into this position at e this. como eu me First of all, descobri e me vi nesse momento agora, assim. Em primeiro lugar, 7 years ago, if I was told I'll be in this position now, aproximadamente 7 anos atrás, eu não sei se eu
teria at this point. aceitado ou acreditado que eu estaria na posição que eu estou agora, sabe? Porque By training, eu sou um engenheiro florestal por formação my e training também um was ecoguarda. Então, o meu treinamento, a minha formação foi um pouquinho diferente do que eu estou fazendo agora. Mas aí, planned. tudo For example, aconteceu como se eu já tivesse planejado. Por internships and all, exemplo, durante a minha formação, para os meus estágios em trabalho de campo, eu fazia em parques nacionais. E como ecoguarda, há leis muito rígidas e relações que conservation, você tem que forestry, seguir, né? Em termos de preservação e da floresta e tudo being mais. called Então, todos esses treinamentos, durante toda essa formação, a gente é chamado, né, para de repente, olha, tinha algum caçador ali e a gente with tem que ir lá we né, as don't pessoas estão armadas, então, e a gente tem armas, embora a gente não utilize, né, a gente também acaba tendo que ficar armado para that isso. maybe Então, sempre que nós temos informações que, de repente, tem as pessoas ali em vilas ou parques nacionais, quando você se aproxima dessas pessoas, você vê o medo nas pessoas que estão ali próximas desses caçadores. E você vê como elas estão armed with apavoradas. E, né, você vê pessoas em uniformes, armados, com, né, revólveres e tal. Embora, na verdade, a gente fosse para proteger essas pessoas e a biodiversidade. Mas o pessoal que morava nessas vilas tinha muito medo. Mas quando a gente conversava, né, a gente estava tentando falar que não, a gente está fazendo isso. E essas pessoas estavam dizendo que estavam procurando isso para a família. E você acaba sentindo que essas pessoas, às vezes, estão lá, mas elas estão tentando se sustentar. Agora, fora and disso, you você vai find para as yourself thinking comunidades what e você vê o que que eles fazem e você se encontra pensando muito em que você pode fazer, o que você pode fazer para what are ajudar as the pessoas, activities o that que they are você doing. pode fazer So para during mostrar para as pessoas training, em como elas podem ficar bem, seja no que for que elas estiverem fazendo. Então, durante instead of a minha doing this, formação, like eu I would like to call it sempre the me via que eu estava me aproximando da comunidade, sabe? É, we don't go então, outside. So instead of being there, I find os myself ecoguardas, nós tínhamos algumas just to hear them speak. barracas, que eu chamo assim, e eu, na verdade, não ficava ali, eu queria me aproximar mais Just da want to comunidade, só para for you to hear ouvi-los, whatever he sabe? Porque às vezes as say. pessoas só queriam falar, elas só querem que você escute, And they né, explain o que eles têm a dizer. Então, eles só querem um ouvido. E aí explicam os próprios problemas. E você tem milhões de perguntas, né? O que que você pode fazer? Como é que a gente pode mudar isso? Então, é conservation law verdade que that as easy leis for the da preservação we aqui are talking no Camarões não são tão fáceis para a população local, porque quando a gente fala de most effect preservação, né, os povos indígenas on the locais, eles sentem mais o efeito dessas coisas. E my country. isso, né, eu estou falando especificamente do meu país, tá, pessoal? As leis aí às vezes são muito difíceis para os povos indígenas, porque eles fazem tudo na floresta, né? E se você tira as Now, luckily pessoas da enough, floresta, vai ser um free problema muito grande para essas pessoas. Então, por sorte, depois da minha formação, eu tive uma oportunidade de ser um estagiário da organização para a qual eu come with trabalho the community agora. forestry E como program, estagiário, né, and trabalhando com that a was comunidade, pensando em programas para a comunidade, this e is what foi aí que I want to tudo do. começou, This is what I né? Eu comecei a sentir que isso é o que eu quero fazer. put a smile Isso é on o que the eu quero face fazer. of Eu quero people. ajudar And now essas pessoas. Eu quero colocar um sorriso no rosto dessas pessoas. E, né, como organização de preservação do meio ambiente, a gente sempre está procurando ver um meio holístico para pensar nas leis da biodiversidade, lutar contra a destruição da floresta e também mudanças climáticas. Mas trabalhar com a comunidade durante esses anos todos, eu or the number of people posso contar o número de vidas ou pessoas que sorriam quando a gente estava nas comunidades, sabe? Elas se sentem seguras, né? Se eu tivesse lá com uniforme de ecoguarda, com armas, elas não se sentiam seguras, né? Agora, quando a gente trabalha com a comunidade nesse outro jeito, elas vêm para a gente, elas vêm falar com a gente, e elas querem explicar para a gente, né? Porque elas não they just need precisam us to do be nosso there for dinheiro. they need Elas that não precisam disso. Elas só precisam que a gente esteja lá para elas. Elas precisam que a gente ouça os problemas delas, saber o que elas estão tentando fazer. Então, community é por isso conservation que organization trabalhar and also with Dr. Terry uma organização de preservação do meio ambiente e da comunidade também com a
doutora Terry tem sido uma bênção, porque eu finalmente descobri o que eu vim para fazer, sabe? Porque é verdade que eu Because não passo like muito the tempo na I would have cidade, wanted, sabe? maybe spending in town doing some fun, É, but I am more né? Até I'm happier a when gente é divertido às vezes estar na cidade, né? Mas eu acabo me sentindo mais feliz quando eu yeah consigo colocar um sorriso no rosto de uma pessoa, especialmente nessas comunidades. Eu fico mais in a feliz particular quando eu community. consigo I'm encontrar more uma happy solução para um problema whenever específico em uma comunidade específica, sabe? Eu fico community muito mais feliz, né? Quando a gente was tenta meant to do. mudar a vida de I uma am comunidade particular. Então, eu acho kind of it. que é And isso que eu also vim para coming fazer. in E contact eu with desfruto cada Pro segundo Social, disso. E it was também estar em contato com a Insight Share e com a Pro Social World foi meio que a cereja do bolo, I was sabe? Meio here que era peça do quebra-cabeça que faltava lives para tudo que eu estava procurando esse ano. drive Então, nossa, eu acredito muito working together que o futuro vai ser maravilhoso, sabe? Trabalhando juntos, fazendo coisas juntos, a gente pode realmente ter um grande way in impacto, né? E olha, eu estou bem longe, whole assim, aqui na África, no Camarões, e vocês estão lá do outro lado, e a gente ainda se comunica, a gente ainda consegue fazer planos para melhorar a vida das pessoas, ou ajudar o meio ambiente, e fazer várias coisas. Então, eu acho que é algo a mais, sabe? Vai além das palavras, do que elas podem explicar. Então, eu só posso dizer obrigado, pessoal, por tudo. É isso, é isso. I would like to share something. Eu gostaria de compartilhar também algo. So I don't believe I've met Adrian. Eu não acredito que eu tenha encontrado, que eu tenha conhecido a Adriana. Social. Oi, Adriana. Meu nome é Beth Hawkins, eu estou trabalhando na Pro Social World. Oi, oi, oi. Então, eu sou nova aqui na Pro Social, né? Na Pro Social. E sou nova aqui na Pro Social World. About 6 months ago, E eu estou and aqui faz uns 6 learning meses. Então, eu tenho aprendido I've been learning all the a things abordagem da Pro-Social, né? Tenho aprendido todas as coisas que vocês também têm aprendido bastante com o has Robert. E o que me fez me apaixonar pela minha organização são vocês, todos vocês. Todo mundo aqui nessa ligação. Esse é o primeiro grupo where I've seen and heard the impacts and the changes em that que you've eu vi e experienced ouvi os impactos e as mudanças que vocês experimentaram internamente e externamente nas comunidades de vocês, devido a essa colaboração e devido a esse trabalho com a Collab Soul e com a ProSocial e com o Robert. E eu estou ouvindo isso, eu estou vendo isso. I wanted to do in my life is to E é be isso que eu involved queria fazer na minha vida. as this that really É estar does envolvido com algo que tenha o impacto que está tendo agora, change. So thank you. né, para influenciar as mudanças. Então, muito obrigada. Marley, can we hear your beautiful voice? Marli, a gente pode ouvir a sua voz linda? Boa tarde. Na verdade, acho que está muito interessante escutar, né? E ouvir o que eu ouvi agora, eu acho que traz um pouquinho de esperança em um momento que, em alguma medida, está bastante complicado aqui no nosso país, né? E o que faz com que eu me sinta motivada a trabalhar na organização em que eu estou há 23 anos e que o Marcelo conhece. E eu acho que a primeira coisa é a nossa equipe. Existe um relacionamento muito aberto e de confiança nessa equipe e também um reconhecimento que cada um de nós tem habilidades e competências diferentes e que isso só, na verdade, ajuda, né? E dentro desse processo, eu acho que eu tenho contribuído muito. Acho que eu sou aquela pessoa que gosta mais de iniciar projetos do que de cuidar deles até o final. E, em alguma medida, eu tenho podido exercitar isso na equipe em que eu estou. E também acho que em 1989, aquele período tão polarizado, quando Collor e Lula
estavam disputando as eleições, ele foi muito significativo para mim, porque foi período de aproximação da teologia da libertação, e eu já devo ter falado isso em outras ocasiões, né? Foi um momento muito simbólico que até hoje interfere nas minhas escolhas e no lugar que eu trabalho. Eu tenho tido a opção de escolher trabalhar com esses temas que me interessam, as questões sociais, as questões ambientais. E, para além disso, eu venho do mundo e do meio rural, né? Então, é uma realidade completamente diferente daquela vivenciada pela Mari, por exemplo, né? E essas experiências, elas contribuem, inclusive a escuta que está acontecendo aqui, para confrontar o tempo inteiro, né? Aquilo que a gente traz historicamente dentro da gente e de que maneira isso pode ser transformado pelas convivências e pelos encontros ao longo da vida. Então, acho que eu tenho a dizer hoje é isso. Também queria pedir desculpas porque eu estive ausente no último mês, mas eu estou tendo que aprender a colocar a saúde em primeiro lugar. Então, e agora eu gostaria de continuar ouvindo, voltar para o banco do carona e continuar ouvindo. Ai, que linda, Marli. Sempre muito bom estar perto de você, de todos vocês. Acho que é a primeira vez que eu vou compartilhar minha história em português. Ao mesmo tempo do porquê a razão que eu faço, se eu conseguir falar, porque eu me emociono, começo a chorar. Mas eu também tive uma oportunidade de passar por uma educação de imigrantes, né, com pais japoneses que vieram, com avós japoneses que vieram para o Brasil, e que sempre me ensinaram a beleza e a importância de agradecer o país que a gente veio, que acolheu de uma forma muito maravilhosa, que era o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca consegui entender por que um país tão maravilhoso tinha tantas diferenças e como que um país tão maravilhoso tinha fome, tinha pobreza, tinha polarização, guerras e questões que até hoje eu não consigo compreender. E isso, com o tempo, fui crescendo e isso vai aumentando o meu impacto, a relação que eu comecei a ter com o mundo, buscando as relações internacionais como uma forma de buscar respostas para soluções que eu via nas crises climáticas, de relações internacionais, crise de guerra, crises de impacto nos povos originários, e dentro de uma busca pessoal eu comecei a ver que tudo isso fazia parte da minha jornada pessoal e nada disso fazia sentido. Por que tem guerra? Por que tem fome? Por que as pessoas fazem mal umas para as outras? Por que a gente encontra violência contra a mulher? Por que a gente tem pessoas destruindo a natureza? Por que a Amazônia é destruída enquanto a gente vê que isso é tão fundamental estar de pé? Por que a gente extermina os povos originários, sendo que eles hoje trazem para a gente uma necessidade e a importância da ancestralidade, que para mim, como japonesa, é tão importante? Então, eu nunca consegui entender as diferenças de etnia, as diferenças de idade, como fatores que estavam trazendo impactos sociais. E quando isso começa a trazer para mim alguns indicadores na busca de níveis de suicídio, níveis de ansiedade, a quantidade de pessoas sem sentido e sem significado nas vidas, no trabalho, nas escolas, em tudo, eu comecei a ter uma crise existencial de como nada do que existe nesse planeta faz sentido. E graças a Deus tive a oportunidade de mergulhar em questões espirituais que me trouxeram outras percepções relacionadas do porquê que a gente existe nesse planeta. E com isso comecei a buscar a força interna, na busca de começar não apenas reclamar e reivindicar as diferenças, mas começar a trazer a construção de tudo que fosse possível através de projetos, programas, organizações, modelos, metodologias que pudessem trazer mais sentido e significado para as pessoas. Em todos os sentidos. No trabalho, para os jovens, para os nossos povos originários, para as pessoas que não sabem o que elas fazem toda vez que elas acordam no dia a dia, para que eu pudesse sair daqui e lembrar que um dia realmente consegui semear sementes de algo que eu quero ver no planeta acontecendo.
Então, o Colabsol surgiu desse amor, dessa vontade de trazer em conjunto com o Marcelo, acreditando que relacionamento não é apenas amoroso, é um relacionamento que se une em prol de algo que possa ser a serviço da sociedade, do planeta, das coisas que são realmente importantes para a comunidade. E que dentro desse aspecto de trazer essas possibilidades de construção, né, através desse amor que surge de um amor entre casal, mas que é um amor muito maior para o planeta, a serviço da sociedade. Como que abertamente, colaborativamente, a gente pode estar unindo esses esforços que são fundamentais e necessários para a gente poder realmente tecer aquilo que a gente quer realmente viver. Nada é possível se fazer sozinho, e dessa percepção, o fortalecimento interno foi muito importante. Mas é por isso que trabalhos e projetos como esse, com o ProSocial, com o TWCF, com todas as organizações que nós representamos aqui, me trazem não apenas a esperança, mas a certeza de que vale a pena viver, porque existe uma razão maior do que a minha, né? De se viver apenas para mim, mas para viver em prol de algo que é possível ser tecido nesse momento. Então, o Colabsol, ele surgiu com isso, mas que isso não é possível ser feito se a gente não trouxer o self-awareness, né? A autoconsciência em conjunto. Mas para mim é isso. Faz sentido trazer coisas para o planeta, né? Investir tempo, construção, para fazer com que a vida de mais pessoas seja cada vez mais coerente com aquilo que existe de valor e integridade dentro da Michelle, que é necessário se ver no planeta. Então, enquanto tiver a floresta sendo destruída, crianças passando fome, pessoas não tendo oportunidade de falar, pessoas tendo dificuldade e acesso à água, quer dizer que existe oportunidade suficiente para encontrar gente incrível, fazendo coisas incríveis a serviço desse mundo. E que quando isso não tiver mais, é bom porque daí a gente vai ter razão de pessoas incríveis e razões infinitas de poder estar junto e celebrar. Então eu estou com essa questão dentro de mim, é o que me move, é o que me faz acordar todos os dias e tecer isso tudo que a gente tem feito com tanto amor e carinho em prol desse projeto na América Latina. E sim, acredito que a América Latina tem muito, muito a oferecer a serviço desse planeta, que é único e é muito específico da nossa cultura. Então, eu quero agradecer e honrar todos que estão aqui, o Robert e a Beth também, trazendo os aspectos, né, da Austrália, dos Estados Unidos, e trazendo todo esse carinho e amor latino. Consegui falar e não chorei. So this is a good thing. It's really hard for me to talk when I'm talking from the heart. É It's muito really difícil falar quando eu falo do coração, gente. having the É opportunity muito especial quando eu estou tendo a oportunidade de falar, né, a respeito do que me move e também depois de ouvir tantas pessoas, né, todos vocês contando as histórias maravilhosas de vocês. E isso me faz sentir and construct and build, ainda mais, because this is all an amazing. né, de querer estar mais junto ainda e ficar junto e construir junto, porque isso acaba tendo uma oportunidade maravilhosa de estar com pessoas incríveis, fazendo coisas incríveis. Então, muito obrigada, Mari, muito obrigada a todos vocês pelas histórias de vocês. Isso é só um ponto de partida, tá? Porque eu sei que é tão importante para a gente começar a aprender a enfatizar mais, né? Que desse pequeno tempo que a gente tem aqui juntos, a gente tem que ter um tempo de se conhecer mais, né? Então, hoje é só um panorama aqui da sessão. A gente vai passar por algumas coisas que a gente teve no ano passado, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter gratidão por todos vocês que mandaram documentos e informações que nós pedimos fora, né, das nossas sessões. E obrigada pelos forms também que foram enviados, que todos vocês mandaram também. E na semana que vem, eu espero que a gente já tenha um feedback, todos os detalhes de como tudo vai ser compartilhado, para a gente compartilhar essa verba, né? Mas ao mesmo tempo também para os que não enviaram, enviem até amanhã, tá?
porque a gente vai precisar também all this traduzir combined todos os to share with Professor. documentos que vão ser enviados para as diferentes línguas, para a gente ter tudo isso reunido para né, para enviar para a comunidade da ProSocial, para Time, if you ter haven't todas essas informações go through todas it, juntinhas, tá? Então a gente ainda tem um pouquinho de tempo se vocês ainda não mandaram, tá bom? Mas mandem até sexta-feira, pessoal, por favor, porque aí with a gente vai ter uma ideia da quantidade involved de in this verba que a program. gente vai conseguir compartilhar e com tempo para traduzir tudo isso e para ver todas as organizações envolvidas no programa, tá bom? Então, Beth and hoje, because we have agora eu vou convidar a reviews for Beth e o Robert, appreciating all the porque organizations nós ahead of tivemos as nossas time, all the entrevistas organizations esse ano, né? Então, muito obrigada pelas and organizações que Robert. participaram, todas foram representadas e foi maravilhoso. Então, agora eu vou convidar a Beth e o Robert para nos dar um panorama para que a gente possa continuar aqui com a nossa reunião, tá? Robert e Beth? Michelle. Obrigada, Michele. Do you want to kick us off, Beth? Sure. I Would you didn't like? know if Você quer, you wanted to você do quer a começar, Beth? Sim. section before Eu I não sabia se você queria fazer uma apresentação, Michelle or mas Marcelo, eu tenho uma would you like pergunta. to, would you be able Michele ou to Marcelo, share the presentation vocês sent to you, or would you like me to share my conseguem screen? compartilhar a What do you think apresentação more que eu mandei para vocês ou vocês what do you gostariam think que more eu compartilhasse? comfortable? How do you I feel think more I'd rather you share you'd share O que the você achar melhor? presentation. If that's okay. Well, maybe as Eu prefiro que maybe você compartilhe a few a words. apresentação. Deixa eu I mean, dizer só Beth algumas and I had palavrinhas the aqui privilege antes de, of speaking with de everybody compartilhar, last month. né? A Beth e eu tivemos o privilégio de falar com todo mundo no Yeah, último mês. E nós nos encontramos em 3 grupos. E education and teve um grupo de organizações que estava uh, focado na educação, um outro group estava interested in focado na preservação do meio ambiente, e um outro grupo estava interessado nas mudanças sociais. E, em primeiro lugar, né, and foi I feel muito inspirador. very privileged to be connecting with A you Beth e and eu nos sentimos muito hearing your privilegiados de estar and conectados com vocês and e ouvindo vocês refletirem sobre a jornada do ano passado e o que a prepared a gente bit pode fazer of esse ano. A Beth preparou uns slides com as mensagens principais que nós ouvimos de vocês. I E uma das left those coisas comments que feeling was a eu significant shift. senti ao sair daquelas I conversas guess the shift was foi last uma year mudança significativa. program. E eu acho que a mudança And foi Soleil que no ano passado a gente passou por um programa, entre aspas, juntos, né? A Soli, na Insight também acrescentou muito valor, né, junto com a gente, com o programa dos vídeos participativos. program E that o que eu percebi é que no programa principal que nós tivemos, né, Michele e eu, e o Marcelo, e o programa da Soli, quality learning tinha uma quantidade incrível de do aprendizado com qualidade, né? E de fazer but it was still a coisas program nas comunidades e nas achieved were organizações. Mas ainda era um programa, for the né? Muito do que a course. gente conquistou foram coisas, resultados, né? Mas agora, esse ano, todos nós Together because we escolhemos actually care for a each nossa other. comunidade Our e nós vamos trabalhar juntos, porque, na verdade, nós nos preocupamos uns com os outros e as nossas empreitadas, e nós queremos nos apoiar para poder fazer mudanças significativas. Então, neste ano, não vai ser nada como um but curso, the, sabe? we've come together Nós vamos ter conversas semelhantes, mas a grande mudança vai ser que nós nos reunimos porque nós queremos ter essa conversa. make a difference, a Porque, bigger difference. de certa forma, a gente sabe que a gente pode colaborar e a gente pode fazer Stepped uma up to help diferença maior facilitate do que a gente já faz. and E alguns de vocês também quiseram, né, até participar mais e facilitar tudo isso e ter diálogos bem complexos. Isso é muito inspirador para mim. Então, uma das grandes coisas que ficou clara, assim, para a Beth e para mim, quando nós tivemos essas conversas, foi a mudança. Nós mudamos de ser um grupo de pessoas que estava fazendo um curso ou um programa para uma together. comunidade We care and que we want to está make aí a difference for the junto, future. sabe? Porque a gente se preocupa e a gente quer fazer uma diferença para o futuro. That Então, é maravilhoso. I appreciate you providing Obrigada, an overview Robert. and Gostei de calling out the você shift dando aí um panorama, that we did observe, and né, e that's chamando de mudança, né, isso que a gente observou. E é meio que, né, a visão geral, assim, né, a totalidade. E eu gostaria de compartilhar during algumas the das coisas que nós ouvimos de vocês durante as entrevistas. E como o Robert disse, nós temos aqui uns slides para mostrar para vocês. so you could
Obrigada, Michele. Você pode passar para o próximo agora. Okay, thank you. Well, as most of you are aware, the Ok, cycle 2 obrigada. Bem, então, como a maior parte de vocês sabe, né, o ciclo 2 do projeto da América Latina TWCF começou em janeiro e teve um início com uma sessão com várias organizações, né, todos vocês participaram do ciclo 1, e o objetivo daquela primeira reunião foi explorar diferentes possibilidades e novas áreas de ações conjuntas no ciclo 2, e um objetivo desse ciclo 2 era construir 3 pilares de colaboração sustentável: as mudanças sociais, preservação do meio ambiente e educação. Então, depois dessa reunião, o Robert e eu, junto com as intérpretes, ajudaram, né, nessas entrevistas em grupo com base nas áreas de interesse que nós tivemos com várias organizações do ciclo 1. Então, o objetivo das entrevistas era chegar a um sentido mais profundo, compartilhado do impacto coletivo da colaboração sustentável, também compartilhar histórias de mudanças mais significativas, evidências de mudança e uma visão para o ciclo 2. Go to the next slide, please. Ana, você pode passar para o próximo slide? Ok. Então, aqui estão as perguntas da entrevista, né? A gente se centrou nessas 6 perguntas aqui. Então, em primeiro lugar, qual foi a mudança mais significativa, mais importante que você experienciou como resultado do programa no ano passado? Segunda pergunta, qual é a sua visão para esse ano, através do programa, né, que foi colocado pelo Marcelo e pela Michelle e pelo Robert? E 3, se nós conseguirmos contribuir com uma pequena quantidade de verba para o seu projeto, para que você usaria esse dinheiro? 4, o que a autossustentabilidade seria? Como ela seria no seu projeto? 5, quais oportunidades para pesquisa você pode imaginar? Para poder capturar essa mudança mais importante, mais significativa, né? E 6, vocês utilizariam vídeos participativos novamente? Seria de interesse para vocês? Então, agora eu vou apresentar entrevistas com um foco específico nas mudanças mais significativas que vocês compartilharam conosco e as visões de vocês para o ciclo 2 e os desafios potenciais também que vocês identificaram. Então, próximo slide. Ok, então aqui nós vemos algumas carinhas semelhantes, né, do nosso grupo das mudanças sociais. Vocês vão ver que o Matheus e a Marilene participaram de todos os grupos, já que elas estão tendo esse papel, né, no ciclo 2. Então, para esse grupo, teve uma gratidão, uma apreciação e um desejo para que os indivíduos se conectassem, formassem parcerias, para conectar vozes, também restaurar a prática e a sabedoria indígena e dar apoio a jovens. Então, em relação às áreas das mudanças mais significativas, nós ouvimos que todos vocês experienciaram crescimento pessoal, vocês adquiriram também conhecimento corporativo e também uma consciência de outros projetos semelhantes na América Latina, aprenderam sobre redes colaborativas, alguns de vocês também se inspiraram até a ser facilitadores da ProSocial. A visão, muitos de vocês tiveram uma visão de construir, organizar uma rede autossustentável de cooperação para co-criar parcerias com uma conexão maior e mais envolvimento entre os projetos, de repente uma união também, e aumentar as oportunidades para que jovens possam florescer. Alguns desafios mencionados foram pessoas que não acreditam em mudança, e como produzir evidências de sucesso para convencer essas pessoas que, né, são os não crentes aí nas mudanças. E aqui no final temos 2 anedotas bem lindas, 2 frases que surgiram dessa entrevista que eu gostaria de compartilhar. Para refinar o nosso alinhamento, nós só podemos fazer isso de uma maneira cooperativa, para sentar e ouvir o sonho potencial que cada pessoa imagina. Através do conhecimento, nós temos o poder, e através do ensino vem um aprendizado. Reconhecer o poder da sabedoria indígena. Nós temos um olhar diferente para as coisas, uma que não utiliza relógios, horários e programações, mas utiliza, sim, o tempo da natureza. Podemos ir para o próximo slide. Na verdade, só uma coisa que eu queria dizer também sobre o slide anterior é que
learn more algo que about foi mencionado foi connection rather than aprender mais com a conexão em vez do conflito of it. e como lidar com a experiência emocional disso também. Significant change was E mentioned. essa foi uma outra mudança importante que foi To the mencionada. the next slide, please. Então, se a gente puder passar agora para o So this próximo was the slide. environmental group. Ok, então esse foi o grupo do meio ambiente. There was a collective appreciation for contributing and Nesse exchanging grupo knowledge aqui, houve uma apreciação in coletiva the areas para of significant contribuir e trocar conhecimentos. Em relação às áreas de mudança mais significativa, nós ouvimos aprender sobre os benefícios e métodos de redes colaborativas, entender profundamente o que significa ouvir e sentir, e focar mais no elemento humano do projeto, mais do que nos aspectos técnicos de um projeto. E essa foi uma mudança muito importante. Vocês todos têm uma visão de ter esses projetos ganhando escala para se adaptar a novas comunidades e criar mais oportunidades para a cooperação através da organização em grupos e para contribuir com outros projetos e trazer outras parcerias e recursos para a implementação e desenvolver ou fortalecer estratégias e planos de ação que estejam mais relacionados à comunidade com as quais vocês querem trabalhar. challenges mentioned in this group were working across E os boundaries, desafios mencionados nesse grupo foram, né, trabalhar developing shared meaning ao longo das fronteiras, né, que né, é difícil trabalhar com diferentes países, desenvolver um significado compartilhado em métodos e plataformas para monitorar indicadores concretos para as mudanças. Então, a Linda e o Ricardo mencionaram que é um where you're located. desafio gigantesco implementar projetos de onde você está localizado. Então, esse é o desafio, né, de trabalhar em lugares The shared meaning diferentes, is something that além de fronteiras, né? E nós vimos isso também. Esse there's sentido compartilhado a common é definition algo for que eu acredito que a Terry mencionou, né, definições comuns para a preservação ambiental, of que também era um set the desafio. Então, aqui novamente tem algumas frases, né, que foram ditas aqui na parte de baixo do slide, e essas frases eu achei que foram muito impactantes e falam da conexão com a terra, né, que está faltando. Então, uma pessoa disse aqui, as pessoas estão doentes nas cidades, elas sofrem de um vazio sem a conexão e a exposição com a natureza e com a terra. statement I could really resonate with Essa outra because frase aqui, eu me identifico muito assim, porque expressing myself. eu também fico nervosa em me expressar. E eu também não me sinto muito confortável, assim, falando. Mas, quando eu fui recebida aqui por vocês, com o coração aberto, eu me senti bem mais confortável. Então, isso fala da força, o poder das conexões, né? Próximo slide, Ana. In this group, Então, deixa eu ver. Bem, nesse grupo aqui maravilhoso, esse grupo estava querendo romper paradigmas e expandir fronteiras. Eles queriam sair dessa norma cultural de bullying e violência e preconceito social e cultural, né? Esse é o grupo da educação e a visão seria preservar também a herança indígena, manter a identidade cultural really look after people. e também essa diligência de cuidar das pessoas. Então, a Ellen... Bem, deixa eu voltar aqui. Então, a mudança mais significativa seria aprender a pensar sistematicamente a respeito dos recursos, como realinhar os projetos para atender às necessidades das comunidades e aprender também maneiras diferentes e criativas de trabalhar com as comunidades em todo o mundo. Então, a visão aqui é expandir, né, as fronteiras novamente, para poder fazer com que os projetos ganhem escala, para se adaptar às novas comunidades. Os desafios seriam promover o engajamento, ter financiamento também e monitorar resultados em campo. A Ellen, nesse grupo, ela está procurando expandir as fronteiras para olhar os resultados da educação em escolas, tendas de Angola, na África, e é uma comunidade pastoril. How to maintain cultural identity in a pastoral community E, with né, como this government manter
a identidade Boarding cultural numa comunidade pastoril com essas regulações desse tipo de escola. E a Sônia acaba pesquisando to amor one teacher, one e child, falando and das one forças family at a da time. personalidade, gratidão That seemed to be para really break. professor, para uma família, para um aluno de cada vez. Então, isso parece expandir realmente as fronteiras e romper paradigmas. E essa frase linda aqui novamente: olha, nós estamos aqui, nós estamos sofrendo violência. Nós queremos ser respeitados e que a nossa cultura seja respeitada, para contribuir com a medicina, com medicamentos, com conhecimento e herança cultural para toda a humanidade se curar. Pouquinho a pouquinho, começando a trabalhar com as escolas para parar e eliminar o preconceito. Próximo slide. And the last slide. To our interpreters in E o último our tech slide. host. Então, para as nossas Anna intérpretes e a nossa tech host, you all Ana, Carolina amazing. e a Maritza, muito Really, really, obrigada. Vocês são incríveis. Obrigada, pessoal. A foto tá hilária. hope Bem, então esse é o final da nossa apresentação. Eu espero que eu tenha capturado as vozes de vocês thank you for de uma maneira adequada e share what muito obrigada por me convidarem a compartilhar and aqui, né, o que a gente questions extraiu or das would anyone, entrevistas de Robert, vocês. E se alguém tiver alguma else? pergunta, né, ou se alguém quiser dizer alguma coisa, vocês podem falar, Robert. Só uma coisinha, Was really apparent was that, só uma if coisinha extra que ficou aparente, né, em relação a querer capturar as histórias que você mencionou para the Right, right. participatory a video, gente também pensar no que a Soli e a Insight Share nos ensinarem, né? Sim, sim, claro. Porque os vídeos participativos, né? A gente realmente quer ver como que a gente pode usar muito mais os vídeos participativos. Então, essa vai ser uma exploração aí que a gente tem que ter we've got a isso powerful foi uma outra tell. coisa, né? Pensando, nossa, sim, a gente tem uma história muito poderosa para contar, porque a gente está fazendo um trabalho muito poderoso. E, né, vamos trabalhar com a Soli, né? Para ela ajudar a gente a fazer isso. Sim, sim, sim. A whole slide that I started Obrigada, Robert. together for Soleil. Na verdade, tinha todo um slide que eu comecei a escrever para a Soli Thank you, Rob. e os vídeos participativos. E onde é que está esse slide, gente? Mas enfim, obrigada, Robert, por lembrar aqui o que eu ia colocar e não falei. Thank you, Robert. Thank you, Beth. I Sim, think it's maravilha. just wonderful. Michele, obrigada, Robert e Beth. I don't know because I haven't been in all the Maravilha. meetings. We just watched the videos after, but it's so amazing to see. There's so much Eu não sei porque eu não and estive power em of todas this as whole sessões, a history gente só assistiu that os we vídeos can depois, mas incrível year. ver que I tem was tanta just conexão e o poder, né, dessa história que a gente pode contar junto esse ano. Eu estava mencionando que eu não vou compartilhar todo o slide ou visão, then mas eu vou come up pedir para o Marcelo compartilhar bem rapidinho aqui a nossa borboleta our e main depois eu vou convidar a I Soli, think porque a nossa yes. jornada principal esse ano... Ih, peraí. Assim, tá aí, é isso. A nossa jornada principal esse ano, a gente vai falar sobre todos aqueles 4 níveis, né? Se vocês olharem meio que mais de cima, assim, você pode fazer assim, Marcelo, para diminuir. In a way A that gente is pode ver que parece uma borboleta. this journey. Tem uma We're gonna imagem assim que surge, tá vendo? Nessa jornada. E a gente vai ter 11 momentos juntos, tá? Esse é o nosso segundo momento, porque a gente vai ter as entrevistas, mas essa vai ser a nossa jornada. Nós temos diferentes horários, tá? Ao longo de todos esses dias. E ao mesmo from our tempo, individual nós vamos começar com 4 níveis diferentes. Então, a gente começa com o nível individual, o nível da organização, o nível da temática e do grupo e também o nível do ecossistema. Quando nós vemos todas as figuras aqui, a gente não vai entrar em todos os detalhes porque a gente vai expressar isso, né, a cada vez, mas o que eu acho que é muito importante é simplesmente fazer lines that are esse drawn and convite para a designed in Soli, those porque todas essas linhas que foram desenhadas nessa jornada que a gente pode engage and ver, register todas são oportunidades maravilhosas de participar e registrar as nossas próprias histórias. Então, hoje, a gente tem um pequeno compartilhamento, mas a gente sabe que a maior parte das coisas que a gente vai fazer durante todo esse caminho, no primeiro semestre, vai ser muito poderoso. E como que a gente vai contar? Como é que a gente vai promover? Né? Como é que a gente vai compartilhar com as pessoas o impacto e as histórias que nós temos nas nossas próprias organizações, as nossas próprias histórias, mas também as nossas histórias dos ecossistemas. E como nós podemos from this, it's desenvolver, not como que a gente pode trabalhar well junto
juntos durante o semestre. Então, com isso, não System that everything não está can tudo ali emerge super in the desenhadinha perfeitamente, porque a gente also acredita no ecossistema, né? E tudo this pode semester. surgir, e a cocriação faz We can parte desse sistema e desse come caminho over. aí. Então, agora eu vou convidar a Soli, porque ela At the same foi time, convidada para vir aqui falar com a gente, né? Um pouquinho das oportunidades e, ao mesmo tempo, também a vida do ano passado. E, and then we can né, o que você pode ver da sua perspectiva, Soli, que vai ser muito poderoso e que a gente pode utilizar para esse ano. Eu sei que a gente tem muito pouco tempo, e eu, minutes. I know né, it's eu ia te dar short. 12 minutos, mas se você puder falar em 5 minutos, seria ótimo, porque a gente tem muita coisa ainda para ver, tá? Mas a gente pode falar sobre isso depois. Mas, enfim, muito obrigada, Soli. Yes, today we could talk a lot. Obrigada. Bem, sim, a gente pode falar Weeks ago, muito, né? Se I would be não beaming with ideas, but you know, tivesse my slides reaction 2 is semanas, eu teria várias outras ideias. Mas a minha you primeira can really reação em todas as nossas conversas é que vocês realmente podem fazer tudo muito bem, né? Para todas as ambições que vocês têm e as ambições dos 3 grupos. E vocês experienciaram isso no ano passado, né? Pelo menos 70% das organizações, eu diria. Então, vocês estão numa posição muito boa para as organizações de cada grupo que passaram pelos vídeos participativos para liderar, né, no grupo, para compartilhar como fazer os vídeos participativos. E o que a gente vai propor, said is to do it not as a né, separate thing. You know, last year we did a train para Robert e para Michelle things também, out there é and fazer não como uma coisa separada, porque ano passado a gente fez o treinamento, né? E tem ainda gravações lá, to take it to the next né, level. se vocês quiserem ver também o pessoal And do grupo que não participou. Então, a ideia é apoiar vocês para vocês irem para o próximo nível, né? you know, E Marilyn and a minha Mattel, sugestão é que vocês façam a mesma coisa que vocês estão fazendo agora, né? A Mari e o Matheus, né? Vocês estão agora the key vão começar a atuar como co-facilitadores. Eu acho que é meio que a mesma coisa nos vídeos participativos. As organizações-chave de cada grupo que participaram do curso de vídeos participativos no ano passado devem ser esses co-facilitadores aí para os vídeos participativos. Então, em vez de treinar, a gente vai fazer o que a gente chama de coaching. A gente vai dar apoio, vai dar suporte, né, nas dúvidas que vocês tenham. Então, de repente, a gente pode até organizar algumas sessões, falando de algumas ferramentas e maneiras, né, através das quais nós podemos fazer esse coaching. Algumas sessões-chave que vocês quiserem que eu participe, eu posso estar lá, mas outras podem ser só os grupos. E eu acho que essa é a beleza da coisa, né, que vocês possam vocês mesmos resolver, né? Mas eu acho que vocês fizeram coisas em 2 maneiras incríveis no ano passado. Uma foi aprender uns com os outros, né? Uma experiência incrível que nós sentimos só de ouvir, né, uns aos outros aqui nessa sessão. E vocês fizeram isso naqueles primeiros pequenos exercícios e jogos que nós fizemos all no received at ano the end passado, né? E that tem has some toda uma playlist, né, que vocês receberam no final, que tem algo como tipo 50 vídeos. public E é uma playlist de vídeos só para vocês, como um grupo, né? Não era público lá no YouTube. E é um how you share pouquinho de uma amostra, de como vocês compartilharam uns com os outros no ano passado. Então, vocês não têm que fazer nada, sabe, sei lá, chique, ou pensar num vídeo no Steven Spielberg lá, que vai ganhar o Oscar. Não, gente, não. Né? festival. Para fazer um vídeo para ir para um festival de filme, você pode contratar um cineasta para fazer isso, sabe? Não é a questão aqui. A ideia aqui é que você pode utilizar as suas habilidades, as suas capacidades. A maior parte de vocês tinha celular no ano passado, de repente algumas organizações têm câmeras também, né? Enfim, e aí vocês podem colocar mais tarefas para vocês fazerem. E eu adorei a pergunta de hoje do check-in, que era uma pergunta aberta simples, né? E vocês podem fazer uma coisa bem parecida para cada passo da jornada. E perguntar para as pessoas fazerem tipo um diário em vídeo. Então, as pessoas vão se gravar durante 1 minuto, tá? Não precisa ser horas. E, né, nem tem que editar muito, né? Vocês fizeram um exercício assim no ano passado. Então, com uma tecnologia bem básica dá para fazer isso. E aí você vai colocar isso, fazer um upload num lugar, numa nuvem, né, para todo mundo ter acesso. Então, vocês
podem cuidar um dos outros nessa jornada, em cada grupo e também no nível do ecossistema, But I think para that que todo mundo depois possa se in the reunir em alguns momentos. Mas eu acho que definitivamente compartilhar o indivíduo no not nível da organização, isso é totalmente fácil, dá para fazer, não custa nada e não leva muito tempo. E vocês também podem documentar tudo para pesquisa, né, para ter do evidências it all. de mudanças mais significativas. Então, é tipo que em um processo você vai fazer tudo, né? Aí você ganha tudo também. Community level, in the work you do on Para o environmental issues, impacto no nível da comunidade, no trabalho que vocês fazem, né, nas mudanças sociais, educação e preservação do meio ambiente, aí eu acho que vai ser mais a experiência que vocês tiveram no ano passado com os pilotos, sabe? Por exemplo, o Matheus, você fez um processo maravilhoso nas escolas, a Mari fez um processo maravilhoso com a comunidade, com a aldeia, né, vendo a construção da casa de work reza. community projects. Então, Those were not just your personal esses eram processos na comunidade. Esses não eram só a jornada pessoal de vocês. Então, quando vocês querem também né, pensar no nível do grupo, trabalhar nessas questões, nos processos de vocês ou comunidade de vocês, vocês podem propor. Se vocês quiserem, como parte das atividades de vocês, ou tiver alguns recursos que vocês vão usar para esses processos, fazerem um exercício de vídeo participativo como parte disso, can ótimo. E eu acho que, novamente, isso pode fazer duas coisas. Uma seria capturar coisas no nível da comunidade, né? E todo mundo pode aprender com isso, mas também ampliar as atividades que estão acontecendo nessas 3 áreas temáticas. Então, na minha visão, são coisas diferentes. Uma coisa é o aprendizado interno da gente, como rede e ecossistema, e uma outra coisa é o que a gente faz para dar suporte ao processo no mundo e nos temas, nas áreas que a gente quer fazer. Vocês podem fazer as duas coisas com os vídeos participativos. E eu acho que vocês tiveram uma experiência incrível Mateus, nos Marilyn, vídeos e nas coisas que foram produzidas pelo Matheus, pela Mari, pelo Oscar e pela Cécia na Colômbia. examples. So everybody can learn from those, even São exemplos incríveis. Então, todo mundo pode aprender com eles, né? Mesmo se algumas das organizações de vocês não fizeram esse processo. Então, eu estava, por exemplo, pensando no Ricardo, né? Ricardo, você não participou do treinamento dos vídeos participativos porque o fuso horário não era bom, né? Mas, enfim, só assistir as coisas que o pessoal fez, você já vai ter uma ideia bem rápida de, como é que eu posso fazer isso no meu mundo, né? Não é nada complexo. being inspired by each other, E by peers. a sensação de se inspirar uns com os outros também, isso é maravilhoso. Né, quando você vir o que o pessoal fez na Barichara, na Colômbia, é incrível, né? Tanto no nível da comunidade com os jovens, como nos pilotos, assim como também os vídeos individuais deles, pensando em meios pró-sociais, né? Como a pró-social mudou eles. Então, claro, também tem um grupo no Chile, né, com a Lorenza, se ela participar, eles também utilizam vídeos participativos e usaram muito bem. Então, são exemplos incríveis, né, de aprendizado na América Latina. Enfim, eu queria deixar um espaço aqui para o Adriano também de propósito, porque eu também quero apoiar você e quero usar você como um exemplo para todo mundo aprender. Mesmo, né, nós estamos aqui na beleza de ter as traduções nesse universo de tradução e a gente consegue se falar muito fácil, né? Porque a gente tem a tradução aqui. Mas mesmo se você não entender a língua dos vídeos, tem vídeo em francês, tem vídeo com o povo Baca, né, do Adriano. Então, só de assistir, você vai entender o sentido, sabe? Não precisa nem entender a língua. Isso é outra coisa incrível dos vídeos participativos. Sim, claro, se você tiver legenda, melhor ainda, mas a comunicação não verbal te diz muito. E é por isso que também é ótimo que vocês utilizem as línguas de vocês. Então, Marilene, faça absolutamente tudo na sua língua. E, né, também em português, e eu acho que isso é uma outra coisa também que a gente pode apreciar, né? Vocês podem aprender uns com os outros sem essas fronteiras, sabe? E Adrián é um campeão aí dos vídeos participativos. E eu vou até contar um segredinho aqui, né? Bem, não é tão segredo assim, porque o Robert sabe, na verdade. Mas, enfim, o Adrián está aplicando para receber verba para fazer um grande projeto de vídeos participativos.
em um dos processos de preservação da comunidade, com os quais ele está trabalhando, em Camarões, na comunidade. Então, vamos todo mundo aqui torcer, porque se ele obtiver esse dinheiro, aí ele vai fazer esse processo bem legal de levar stakeholders, partes interessados ali para poder fazer os vídeos participativos, para todo mundo se entender mais, entender os pontos uns dos outros, para poder avançar particular e apoiar species that he wants to support, but it's not only uma about the espécie específica também com a qual ele trabalha. Mas não é só preservação do meio ambiente, né? Que é o que ele falou. Na verdade, é reunir, falar da comunidade, né? Para todo mundo trabalhar no que importa, né? Além de também né, falar do meio ambiente. Então, é muito legal. Tomara que ele consiga. Então, e só para encerrar aqui, né? Vocês têm muito potencial, gente. Eu acho que o sistema que vocês têm com os cofacilitadores de cada grupo deve ser o mesmo, né? Também dá para fazer isso com os vídeos participativos e vocês devem aprender uns com os outros. Utilizem os vídeos para isso, assim como para a documentação. E eu vou deixar um link aqui quando eu terminar, tá? Vou colocar um link no chat. Um post que eu coloquei no LinkedIn ontem, de um guru de vídeo participativo, é como eu chamo isso, é um pioneiro dos vídeos participativos na Índia. E ele faleceu recentemente, 2 semanas atrás. E ele, eu diria que de fora da América Latina, a ele lot of us foi a in figura, assim, field admire. que muitos de nós nessa área admiram, sabe, muito. E nós entrevistamos ele em Portugal alguns anos atrás, um dos nossos fundadores. Então, eu compartilho esse post lá, a entrevista, né, e como ele veio. E foi quase como a pergunta que vocês fizeram hoje no início, né? Como que ele né, saiu de jornalista para o que ele virou depois? E né, esse início que ele deu na Índia I leave you with acabou that. sendo aí uma tempestade, fez muita coisa. Então, eu vou terminar com isso. Eu sei que está em inglês, mas eu estimulo que todo mundo assista quando vocês tiverem tempo, como inspiração de outras pessoas que fazem mudanças. Thank you, Soli. It's all amazing. Muito obrigada, Soli. Great job, Adrian, and hopefully we're gonna Incrível. have some good news in our next Que session. maravilha isso do Adriano também. Então, vamos And torcer aí para ter boas notícias do Adriano nas próximas sessões. Então, essa é uma ótima inspiração, porque agora eu fico pensando, tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ligar isso para o nosso projeto, né, Mari? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode pensar nos nossos projetos também? Como é que a gente pode arrecadar mais fundos para realmente ter os vídeos participativos aí para muitos dos povos indígenas, para o povo das educações, professores e todo mundo, né, para empoderar ainda mais as pessoas na nossa área. Então, obrigada, Adriane, pela inspiração, obrigada, Soli, por compartilhar. E agora, como can now invite Robert to a come over. gente está vendo aqui, eu vou convidar o Robert, porque a gente tem estado em contato aí com as histórias, mas a gente tem algo em comum, que é amor e o território pela América Latina, mas ao mesmo tempo há algo de por que nós estamos aqui, né? Ao mesmo tempo que nós desenvolvemos os nossos projetos, tem tantas coisas que nos estão movendo individualmente nas nossas organizações, mas aqui estamos todos juntos e tem algo, né, a respeito de por que estamos no nosso espaço. Tem algo que a gente pode ver. Então, é isso que eu quero falar, chamando o Robert, para a gente pensar juntos, né? O que a gente está But in a different pensando way. como pergunta estratégica que faz parte do nosso processo, mas de uma maneira diferente. Obrigada, Robert. Your microphone is closed. I'm not sure if you're already talking. O microfone Soleil, I was está fechado. speaking. Yeah, thanks, Soleil, and Obrigada. Obrigado, Soli, todo mundo. approaching winding up the call. I'd like to do a bit of a round in the moment. A gente está Invite quase people to chegando aqui ao fim da nossa sessão e eu queria fazer só uma rodada aqui com todo mundo para a gente pensar o que é mais importante para a gente no longo prazo. why am I doing this? I mean, informal Então, processes like né, por que eu foresighting estou and fazendo innovation isso? mapping, Né, asking processos, what a pensando também em roadmapping, inovação, né, fazendo uma pergunta a respeito probably de one qual seria um futuro possível e most provável. Provavelmente, thing that esse vai ser um dos passos mais importantes, se não o passo mais importante disso tudo, né? E o que me deixa, assim, pensando é o poder da pergunta, porque ele acaba nos levando para alguma coisa, né? Então, se eu fizesse a pergunta, about o que Marilene é tão incrível and the richness of the indigenous a heritage that she's respeito bringing da to us. Marilene Suddenly, our mind and our e a intention riqueza da
herança indígena que ela está trazendo para a gente. Aí, do nada, a nossa mente, a nossa atenção é convidada a pensar nisso. E isso inspira muito. E And pode equally, if we had mudar turned our as attention nossas to vidas anybody on this call, para sempre, se nós realmente what abraçarmos is the gift toda essa riqueza. E um, também, se this nós person, this soul, colocássemos a nossa atenção em qualquer pessoa really aqui become na aware of sessão it, e perguntasse qual é o presente, o dom and que essa pessoa está aqui para nos dar. E se a gente I'm realmente kind of ficasse reminded ciente disso, será que ele pode ser um a presente para couple todos of decades nós? ago, I Então, o poder de uma pergunta é had a extraordinário. E eu acabo me lembrando de que talking about umas 2 décadas atrás, eu estava num seminário na Universidade Nacional da Austrália e uma mulher estava falando sobre o trabalho que ela estava fazendo com crianças young bem jovens e o que when they're acontece quando elas estão bem. Porque criancinhas, assim, tried to offer them constructive criticism, they become very defensive naturally. às vezes, quando você This woman, she tenta said that oferecer uma crítica para a criança, ela fica na defensiva. E essa mulher disse, naqueles ambientes em que as mulheres, em que as crianças florescem, mesmo quando alguma coisa é dita para elas que algo precisa mudar, algo muito especial acontece. E o que ela percebeu foi que naqueles contextos nos quais os pais, né, e os finally acknowledged cuidadores things that they dessas admired, crianças, about 5 to 1, quando eles genuinamente reconheciam coisas que eles about how they admiravam might nas like to grow. crianças, né, de 5 para 1, então, para cada sugestão a respeito de como elas podem crescer, ou mudar, ou melhorar, houvesse pelo menos 5 reconhecimentos naturais, elogios naturais a respeito do que era lindo de que elas faziam e de que elas são. Aí, quando você, sabe, quando você admira uma coisa, Meal, né? Se você admira um pôr do sol, por just say, exemplo, ou uma "What's it?" refeição bem gostosa, você naturalmente reconhece e diz, nossa, que delícia, nossa, que pôr do sol lindo, Ordinary indigenous, né? É como Marilene, né? Nossa, it's que genuine. So you can't traje fake lindo, que cocar lindo que você está usando. Então, é genuíno. Quando você olha aquilo, né? Né, não tem como a gente lutar contra a admiração. Quando você admira alguma coisa, sai, né? E é maravilhoso como é espontâneo, como a gente reconhece o que a gente admira. Mas uma outra coisa que me deixa bem Well, instigado é com que frequência a gente acaba não people, it's like fazendo isso quando a gente uh, admira alguma coisa, né? in A maior most of parte her das work, pessoas, né, sei lá, in these calls, she's translating love. tipo, né, a Carolina está dizendo, na maior parte do trabalho dela, ela acaba traduzindo violência e nesse curso ela está traduzindo o amor. In us. E é para isso que a gente está colocando aqui a nossa atenção. Por trás disso tem uma pergunta na gente. From this woman that I met E eu acho que a gente pode aprender algo, to turn our né, com attention essa mulher que eu conheci 20 anos atrás. admire and Nós acknowledge that somos livres para colocar a nossa atenção no que a gente realmente admira e reconhecer isso, dizer don't isso 5 vezes mais my own do research, que that kind of a perspective gente being faria 6 falando de alguma months coisa que a gente não quer. after a person E na minha pesquisa, esse tipo de perspectiva prevê this is very powerful bem-estar lesson até 6 meses depois da pessoa falar aquilo. Então, isso é muito poderoso. Então, é menos a ação, é mais no que você está prestando atenção, no que você está colocando a sua atenção. E com que frequência a gente, né, se martiriza ali, ourselves, I'm not good, né, por não ser a pessoa maravilhosa que a gente quer ser. Né, crianças que ficam dizendo, eu não sou bom o suficiente. feeling they're not good enough. Né? E quem faz isso, gente? Vamos colocar as mãos aqui. Quem que fica aí se batendo dizendo que não é bom o suficiente? I'm going to suggest Né? that what we do Quem is acaba realize fazendo we isso? are more beautiful Então, eu vou and sugerir que o que nós fazemos é perceber que nós somos mais bonitos e merecemos mais amor do que nós já percebemos. Já somos assim. E, né, qualquer coisa que a gente fica aí se batendo, se martirizando, é porque você não está vendo. just with a deep heart, turning our attention to what we truly admire about others. We need to turn our Então, né, attention to ourselves. com o nosso coração, a gente tem que colocar atenção no que a gente admira nos outros Admire e this about colocar myself. atenção no que a gente It's not admira ego. na gente, sabe? Né? E dizer, olha, nossa, eu admiro isso em mim. Isso não é ego, gente. We are already Né? Beth, Adriana, Ana, to our core. And we are blind. nós já somos lindos, So the beauty of a question is né? Por what quem somos. E às vezes a gente fica cego para isso. Então, a beleza da pergunta é, como seria we turned our attention to se
profound aspect nós of the beauty of voltássemos a nossa nature, atenção and of all living species. para o aspecto profundo da humanidade e das espécies em todo o mundo a serviço do futuro. Então, isso acaba colocando uma pauta estratégica. Parece uma mudança muito técnica, mas a It verdade unites que our faz hearts and é que quando a gente faz essa pergunta para a world. gente também, isso une as nossas almas e os nossos corações e nos orienta para um mundo que vale a Finish pena this viver. conversation by doing a round. And just a quick question. Então, a Michelle, Marcelo e eu gostaríamos de de terminar essa conversa hoje fazendo uma rodada rápida, assim, para fazer uma pergunta bem rápida. Terminem a frase. Como seria se daqui a 10 anos... Tanana, 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 tá? E isso tem a ver com o trabalho que a gente pode fazer Your esse ano, tá, question. pessoal? Então, a gente And vai trabalhar em grupos, mas a gente também vai trabalhar em organizações individuais. Então, para mim, a pergunta é algo como, tá, como seria se daqui a 10 anos something more about how to nós, connect como uma comunidade, aprendêssemos algo spiritually, a mentally, mais a respeito de como nos conectar uns com os outros, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, que aumente a love. capacidade de criar famílias e comunidades que tenham amor e harmonia profundas. Qual sementinha a gente pode plantar para a gente crescer e ter uma floresta potencial daqui a 10 anos? Então, essa é a pergunta que eu tenho, pessoal. Como que a Sharing gente pode fazer isso? Mesmo se for de uma maneira bem prática, tipo de this very compartilhar recursos e conhecimento, ou contando histórias something poderosas com os vídeos participativos, ou aprendendo, sei lá, como que seria isso daqui a 10 anos? Soleil. Tanto, And tanto. Soleil, when you have spoken, I'd like you to then Sole. invite someone else to speak. So each person E invites depois de someone você to falar, speak, convida outra and we'll pessoa do para a falar, round. tá, Sole? Para que cada pessoa aqui possa convidar uma outra pessoa, tá? E a gente 10 faz uma rodada final aqui. Eu só queria reconhecer que daqui a 10 anos é um tempo muito bom. 10 anos para mim to é do o tempo que nós transition climate temos change. So it's para not a minor fazer thing. uma Like transição justa para as mudanças important. climáticas. Então, não é algo That- pouco, sabe? São os anos So mais importantes, assim, os 10 anos mais importantes da nossa vida. what would Então, it happen? Is that how you started it? Can you say Yeah, the what would beginning it again? o que so aconteceria? É look assim? like? It's a Você vision. pode dizer de novo? What would Como seria? É uma visão, tá? Então, como seria se Learn more from each other, listen more to nós indigenous aprendêssemos wisdom, mais uns com os outros, prioritize ouvíssemos mais a sabedoria indígena, it in our work priorizássemos ela and doing in e absolutely colocássemos ela no nosso trabalho, na nossa maneira de ser e and fazer as also coisas, em in absolutamente tudo que a gente faz. homegrown solutions to E things. So também when I say homegrown, I mean em soluções locally de led from local wisdom. base, caseiras, Sometimes it's das indigenous, coisas. sometimes E not, quando but eu it's falo desse tipo de solução from lived local, experiences more eu estou than falando da education. sabedoria local. What would it look Às vezes é indígena, às vezes não é, like mas listen, local com base privilege nas is experiências e na educação. Então, como seria um mundo solutions em que nós to ouvíssemos mais uns aos outros e embody them in conhecimento our work? indígena, assim como soluções caseiras e you domésticas could para do as coisas, e se nós pudéssemos compartilhar isso também. your question in the Lindo. chat? Be wonderful Maravilha. to capture Então, everybody's I will Soli, você pode after you. convidar alguém e também você pode I'm escrever gonna essa invite pergunta que você fez no chat. Seria ótimo capturar tudo o que todo mundo falar. E sim, agora eu vou comentar o Matheus. Matheus, pode falar. Obrigado, Sônia, por me convidar para falar e obrigado também pela sua contribuição. Acho que a minha pergunta também está bem conectada com a sua, mas a minha eu pensei ela de uma maneira bem direta, assim, sabe? E eu pensei na seguinte pergunta, né? Como seria se daqui a 10 anos as pessoas recebessem mais amor e também pudessem retribuir esse amor para as outras pessoas e também para o mundo? Hmm. E eu passo, então... Opa, desculpa, Robert, pode falar. Yeah, please invite someone else and write your question in the chat. That's wonderful. Isso, coloca a sua pergunta no chat. Maravilha, Matheus, adorei. Coloca a sua pergunta no chat, pode convidar outra pessoa. Beleza. Então, eu convido a Marilene.
Obrigada, Matheus. Eu não posso falar a pergunta sem contar uma história, é rapidinho. Mas, assim, o pai sempre contava para nós, né, que em Anderu Deus, todo, que é tudo, o Criador, a fonte primária da vida, é tudo que existe, tudo. E então a gente é parte disso, do nosso planeta, as estrelas, os animais, tudo faz estar dentro do todo que é o Criador, a fonte primária da vida. E se a gente tá dentro desse tudo, nós somos parte daquilo que é divino, daquilo que é sagrado, e cada ser, cada planta, cada animal, cada grão de areia, cada pedacinho dessa terra faz parte desse todo que é tudo. Então, como seria se daqui a 10 anos a gente conseguisse fazer com que as pessoas soubessem que elas são parte de tudo, que elas fazem parte de tudo, da natureza, dos animais, das plantas? Como seria se a gente levasse um despertar para essas pessoas, que elas descobrissem que elas são parte, que não são separadas, que não existe divisão, que se eu sou parte da natureza, ela faz parte de mim. Se eu sou parte daquele oceano, ele faz parte de mim, eu vou cuidar. Se eu sou parte, e o Matheus faz parte de mim, eu vou me importar com o Matheus, eu vou me importar com aquelas crianças naquela escola, eu vou me importar com o que está acontecendo lá na Guatemala, eu vou me importar com o que o Adriano está passando lá do outro lado do mundo, porque ele é parte. Nós somos parte do todo, que é tudo. Não estamos separados, nós estamos juntos aqui. E se daqui a 10 anos a gente conseguir? Just beautiful, Marilyn. Lindo, Mari. Would you be kind enough to invite someone Lindo. but also Então, write você poderia convidar outra pessoa agora e também poderia escrever essa pergunta, essa visão que você falou tão linda no chat? Então, tá bom, eu vou chamar aqui a Michelle para estar falando um pouquinho. E enquanto eu vou escrever, porque eu já falei muito, então tem que escrever bastante aqui. Grata, Mari. Ah, it's so hard. But let's go. What would it look Ai, é muito like difícil, mas vou tentar. years Tá, como é que if seria se humans daqui a 10 anos os seres humanos and nature e a and the natureza planet e todo o planeta seen, considered, and pudessem ser lived vistos, as one? considerados e vivido como um só, vividos como um só. As to be- Então agora eu passo para Beth. Thank you, Michelle. Obrigada, Michele. Boy, these are all so beautiful. Meu Deus, tudo tão lindo, gente. Então, como é que seria se daqui a 10 anos Committed to todos nós nos comprometêssemos a compartilhar e abrir nossos corações e mentes, abraçando o valor da vulnerabilidade com as pessoas que nós encontramos, pedindo ajuda, né? Se todos nós pedíssemos ajuda e abríssemos os nossos corações uns para os outros. E eu vou passar agora para o Ricardo. Gracias. Se você estiver pronto, Ricardo. Obrigado. Yo me preguntaría cómo sería el mundo dentro de 10 años Eu me perguntaria como seria o mundo, né, daqui a 10 del humano con la anos naturaleza, se mudássemos a relação do ser humano com a natureza. Em vez de vê-la como um recurso para ser explorado, del cual que nós a víssemos como también somos parte, um espaço do qual dependemos e de su que fazemos parte, e que su protección o seu cuidado e conservação e proteção a nosotros mismos. Y cómo seria eso uma forma de retribuir para nós mesmos. las E formas en com isso, las organizaciones acabaríamos levando isso para as empresas, para as organizações, importan.
nas cómo llevar, indústrias, en lugar de e pensar en como que tenemos que levar, né, em vez de pensar que nós temos de domesticar a natureza dominarla, ou dominá-la, tenemos que aprender de ella a gente tem que aprender com ela y reconocernos e fazer parte dela e nos reconhecer dependientes de ese gran como sistema que es espécies la naturaleza. dependentes desse grande sistema que é a natureza. Eu também me perguntaria como seria o mundo daqui a 10 anos se nós nos isolássemos do individualismo e reconhecêssemos na colaboração, na coletividade, a base de todos os processos humanos. E isso nos pode levar a aprender mutuamente, a aproveitar também o conhecimento que se construiu Somos durante milhares de anos, e nós somos resultado disso. E que esse mesmo conhecimento que nós geramos de uma maneira colaborativa seja a base para a transformação das gerações que virão no futuro e que essas gerações justamente tenham essa bandeira de reconhecer o ser humano como parte da natureza transformaría. e como elemento com capacidade transformadora. Obrigada. Paso la voz a Eu passo então agora a palavra para Beth. Thank you. I just went though. I would be Obrigada, eu falei, na verdade, asked né? to Então, agora eu Marlene. posso passar a palavra para Marli. Perdão. Marli. Eu acho que a minha pergunta ela complementa muito a da Beth. E ela pode ser formulada mais ou menos assim: o que seria em 10 anos se nós nos dispusermos a ouvir o outro, escutar e nos deixarmos transformar por aquilo que escutamos e utilizarmos isso no sentido de entender que nós não somos reféns do fluxo da vida, mas que a gente também ajuda a construir o futuro. Então, minha pergunta é essa. E eu passo a palavra agora para o Marcelo. Como seria se em 10 anos a gente tivesse reconhecido a nossa capacidade de colocar atenção naquilo que importa e que nasce de nós mesmos, daquilo que somos e acreditamos. Que nessa fortaleza de quem somos e no que acreditamos, a gente possa ter transformado a América Latina. Acho que passa a palavra para o Robert. Para o Adrian. Adrian. Okay, thank you. Obrigado. Look more, Bem, eu gostaria de olhar mais para a preservação do meio ambiente, e a minha pergunta seria: como seria se daqui a 10 anos nós percebêssemos que nenhuma estratégia de gestão de floresta pode ser bem-sucedida se nós ignorarmos a conexão com a cultura dos povos indígenas, com o conhecimento também e o estado da biodiversidade. Então, todos nós sabemos que essas pessoas acabam sofrendo impacto, e eu acredito que a participação dessas pessoas no processo de tomada de decisões e tudo isso tem de ser feito, não dá para negociar e fazer diferente. Então, isso seria o que eu estou falando. Então, não sei quem que não falou ainda. Thanks, Adrian. Obrigado, Adriana. Eu gostaria de convidar a Ana, a Maritza e a Carolina também para falar. Elas estão nessa jornada conosco. Pass to you.
Ana, gostaria de passar para você. Is she there? Será que ela está aí? Or maybe while we're waiting for Anna, how about Ora, Então, Ahishi? enquanto a gente espera pela Ana. Ah, tá ali. Sorry. Ana, Oi, perdão. pessoal. Desculpa, minha câmera morreu aqui, então não vou conseguir estar ligando. Eu acho que em 10 anos eu vou querer ver como que a tecnologia vai possibilitar todas essas outras, todos esses outros desejos dos outros participantes aqui. Então, como que a gente vai poder impactar todos da América Latina por meio da tecnologia e dos seus avanços, né? Eu acho que pode trazer muitos benefícios e facilitar essa conexão mundial, né? Então, acho que é isso. E eu vou Beautiful. tirar aqui a And Anna, would you Carol, like to invite someone else? a Sim, Carol Ana, você da gostaria de convidar outra interpretação pessoa? Ai, Jesus. para ver se ela quer falar. Tudo bem, Carol? Tá, pode ser, pode ser. You people. Okay. I was trying to translate it and think about what I was going to say, but I'll try to be very brief. And I'll say that in Portuguese in the WhatsApp group, I promise, to Mateus and Mari. Well, since I am an interpreter, I think I would like to see in 10 years' time a lot of things, but one of which is how can people understand each other? I think plain and simple, how can we put ourselves in someone else's shoe and try to really listen to what the other person is saying instead of assuming, and that is so hard. But yeah, I think that's what I would like to see in 10 years' time. Because if we can put ourselves in other people's shoes without all the judgment, without all of what we do as human beings, we can understand that everybody just wants the same things. We all want to be loved and be happy and prosperous and have our culture respected and all of the wonderful things all of you do and say and work. And yeah, that would be it. Thank you. Beautiful. I'll say that in Portuguese in the group afterwards. So, Maritza? It's hard to be the last one because you have said what it's deep on my heart. But I would say how it would look like in 10 years' time if Latin America was to recognize that they are a melting pot of different cultures and acknowledge that we are the result of a mixture that can bring to the world new insights thanks to that richness of being so many things in one. That is what I think that I would like to see in 10 years' time. Yo lo voy a decir rápidamente en español para las personas que hablan español aquí. ¿Cómo se vería el mundo dentro de 10 años si los latinoamericanos fuéramos capaces de reconocernos como ese crisol de tantas cosas que somos y a partir de las esse grupo de tantas pessoas diferentes que podem, de certa maneira, contribuir com o mundo, se a gente tivesse esse reconhecimento e a gente colocasse isso a serviço do planeta, do bem-estar. Obrigada. It's just so beautiful. And so, just before I hand it back pessoal. to wind up, então, antes de eu voltar para a Michelle aqui, para concluir, para a gente avançar, né? O que a gente quer é procurar oportunidades de poder realmente realizar esse futuro que a gente quer, né? É por isso que a gente colocou essa pergunta. Então, o que a gente pode fazer agora, né, nos próximos 6 meses, para que a gente possa plantar essa sementinha dentro da nossa esfera de influência e capturar uma história poderosa, né, disso. Então, depois a gente retoma com essas
questões, ok? Então pensem, comece a pensar, qual que é a oportunidade que a gente tem agora para realmente plantar a sementinha? E depois a gente retoma na nossa próxima sessão, tá bom? Foi lindo, pessoal, muito obrigada, todo mundo. Michelle, obrigada, Robert, obrigada a todos vocês. Né? É muito inspirador, né? Eu fico, ai meu Deus, vamos lá, nossa, já vamos começar a próxima sessão lá, vamos começar a desenvolver as estratégias, vamos fazer tudo, né? Porque, gente, inspira muito para a gente fazer com que essas perguntas virem realidade, né? Então, muito obrigada, Robert, por compartilhar isso, porque como nós falamos no último semestre, a nossa visão comum e o nosso principal propósito, né, para a gente pensar, né, qual é a pergunta que está nos movendo para algum lugar? A gente vai encontrar na próxima sessão como a gente pode colocar todas essas aspirações e perguntas de modo que nós possamos combinar para que a gente tenha a nossa própria inspiração. Né, eu sei que o Robert já está sentindo, né, que tem tanta coisa que é comum, né, que estão nos levando na direção de algo que a gente quer ver nesse mundo. Então, muito obrigada. Então, só para terminar aqui a nossa sessão de hoje, só como check-out, eu vou pedir para a Ana compartilhar o nosso Mentimeter aqui, porque, né, só para concluir aqui algumas coisas, eu sei que nesse ano a gente vai ter uma sessão de 2 horas, que vai ser um pouquinho mais curta. Provavelmente a gente vai ter só uma sessão que vai ser um pouquinho mais longa, tá? E nas próximas sessões, a gente vai querer ter também mais pessoas de outras delegações e todos os grupos, né? Então, hoje, só para finalizar... Deixa eu ver aqui. Ai, não está funcionando o meu Mentimeter. Peraí, gente. Ana, você pode compartilhar o Mentimeter? A pergunta na tela do Mentimeter, se você puder colocar aqui. Só para a gente dizer, né? Que é, como é que você está vivendo hoje? Você é grato... qual é a tua gratidão em relação à sessão de hoje? Coloque no Mentimeter, pessoal, porque eu estou com dificuldade de acessar aqui o meu Mentimeter. Então, por que vocês são gratos da sessão de hoje? Então, pessoal, muito obrigada. E o Mentimeter, né, estava no meu computador, mas se vocês quiserem só dizer algumas palavras para poder sair, tá? Para dizer por que vocês estão gratos, e depois eu posso compartilhar com todos vocês a tela do Mentimeter, né? Depois que a minha internet voltar, eu compartilho com vocês. Mas eu gostaria de dizer muito obrigada para todos vocês, essa reunião foi ótima, parabéns, Marilene e Matheus, por essa cocriação, eu, Robert e a Marcela e também a Soli por estarem aqui, as intérpretes sempre, e a Ana também, que tem sido uma ajuda maravilhosa para eu não enlouquecer e ficar mais assim com cabelo branco, né? Então, enfim, muito obrigada, pessoal. E muita gratidão por ter a esperança como ação e não só como algo do futuro. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo.